Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro é artista plástico e vai conversar conosco aqui sobre vários assuntos. Comigo na entrevista, Josiel Alcolumbre, e você, que é nosso telespectador e que eu agradeço a sua frequência nesses programas conosco, e eu quero que você preste atenção neste especialmente, porque ele vai revelar aí algumas questões muito importantes desse mundo da arte no estado do Amapá. De volta já. Muito bem, agora sim, conversando com o Wagner Ribeiro. Wagner, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na condição aí de entrevistado para contar essas histórias para mim, para o Josiel, né, José? Tem muita história esse rapaz para contar para a gente sobre a arte mapaense. Muita gente em Macapá que te conhece, vai te ver agora pela televisão, vai ouvir pela rádio, mas não sabe um pouco da tua história que vai ter a oportunidade de conhecer agora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês aí, né, que oferece esse espaço, né, que é um espaço onde a gente interage com a sociedade amapaense. Wagner, desde quando? Quando você começou, descobriu que era um artista visual, como você gosta de dizer, né? Porque é mais amplo, diferente do artista plástico, o artista visual. Tu vai me explicar isso daqui a pouco mais direitinho. Mas quando tu começou? Eu descobri muito cedo, né? Eu descobri com 5 anos de idade. Só que quando eu completei a maioridade, eu fui para Belém para estudar, né? E depois eu comecei a fazer trabalhos de programação visual, placas, essas coisas, para poder sobreviver. Resolvi retornar para Macapá em 93, e quando foi em 2000, foi que eu iniciei todo esse processo de pintura, né? Mas eu já sabia pintar. Eu pintei alguns quadros na minha adolescência, na minha juventude, mas foi só em 2000 que eu levei o meu trabalho para a população amapaense apreciar. E, Wagner, o artista tem na sua essência uma sensibilidade além do normal. Ele percebe coisas que a maioria das pessoas não percebe. Ele sente coisas que a maioria das pessoas no seu dia a dia, com as suas obrigações, não percebem e não sentem. Qual é o sentimento que você tem, sendo um amazônida, com relação a essa tragédia, ao ato terrorista que aconteceu na França, na Europa, neste momento? Eu sempre digo que o artista, ele tem uma visão, assim, eu vou dizer, tridimensional. Ele enxerga as coisas de várias formas, de várias cores e de várias situações. É por isso que tem facilidade, né? Nós artistas temos o poder de memória. Por exemplo, se eu pintar um quadro hoje, eu sou capaz de pintar esse quadro novamente sem precisar olhar a figura. Porque eu memorizo o trabalho. E a forma de enxergar também é diferente. Agora, cada artista Então, mas como tem que a tua diferente. sensibilidade recebeu a notícia dessa trágico atentado terrorista na França? Então nesse caso aí, a gente enxerga isso como uma tragédia, né, ao ser humano. Na verdade, é um problema político da França, né? É uma briga entre os países, né, a economia, mas a gente teve uma grande tragédia que foi do jornal, né, que teve um massacre que mataram 12 pessoas, onde estavam envolvidos cartunistas, chargistas. Então, o que Artista acontece? na essência também. Então o que acontece? O artista está ali fazendo um trabalho, né? Então ele enxerga a crítica, ele enxerga o problema e ele passa essa informação através de um desenho. Você faz charge, Wagner? Faço. Eu trabalhei com charge em vários jornais já, em Macapá e em Belém. Né? Eu trabalho com cartoon e com charge, são diferentes, né? Desenhos diferentes. Então ela diz muita coisa, né? Ela transmite uma informação muito precisa através de um desenho, entendeu? Para ter uma ideia, os artistas que faziam esse trabalho, eles foram penalizados por enxergar
muito mais distante. É de nascença essa acuidade que tem uma pessoa, um artista, ou ele aprende na escola, ele pode ser zerado assim, de repente despertar na escola. Isso é um dom, né? É. Pode ser um dom também? É. Pode ser considerado Pode ser um como um dom? Eu posso afirmar que essa habilidade da pintura, do desenho, ele realmente é um dom artístico. Ele nasce com a pessoa. Nasce. Mas a arte ela foi evoluindo. Algumas pessoas conseguem entrar. Ela foi sistematizada. Foi sistematizada. É. Porque a arte, na verdade, ela passou a ser muito na questão da ideia e nem tanto da habilidade. Alguns artistas podem fazer um traço e significar muita coisa, mas eles não vão conseguir fazer um rosto humano ou uma paisagem. Entendeu? A arte conceitual, por exemplo, é uma arte que ela acontece no momento. O cara enxerga uma situação, ele registra aquilo, ele não sabe desenhar, mas ele percebe uma situação, ele registra e ela não deixa de ser uma arte. Agora, você andou também, apesar de ser essa arte mais da apresentação, da arte visual, você andou também pela chamada arte do intelecto, aquela que se apresenta, por exemplo, o desenvolvimento de samba de enredo. Tu chegaste a estudar isso aí também, não é? Não. De escola de samba, não? Não. Apesar de eu saber muito sobre isso, mas eu nunca me envolvi com esse tipo de trabalho. Nunca fizeste? Não. Porque eu já vi tu falando sobre este assunto. Não, mas eu sei desenhar, eu sei dar ideia, mas eu nunca trabalhei. Eu nunca me envolvi. Pegou em enredo e desenvolveu? Não, nunca peguei um enredo e desenvolvi. Assim, agora, como é que está essa arte visual aqui no Amapá, aqui em Macapá? Olha, nós temos um grande movimento. As artes visuais hoje no estado têm um grande movimento. Que ali na Orla do Araxá, nós temos um endereço, né? Que fica num dos quiosques ali do Araxá. Macapá não tem uma galeria de arte. Pois é, eu quero que tu fale sobre isso aí daqui a pouquinho. Nós vamos rápido no intervalo e a gente volta já. Bem, agora sim, de volta conversando aqui com o Wagner. Agora, Wagner, nós falarmos que a situação aqui no Amapá, e que falta faz a Escola de Arte Cândido Portinari, por exemplo, que foi um inicial, era um ambiente de encontro de crianças, de futuros profissionais, de futuros artistas, amadores, mas que era lá na Escola Cândido Portinari que se fazia isso. Olha, a Escola Cândido Portinari, ela é hoje a nossa grande referência. Ela foi criada no começo da década de 50, se não me engano, pelo artista plástico R. Peixe, Raimundo Braga de Almeida, né, conhecido como R. Peixe. E ela passou por um processo de decadência, um processo de mudança, e isso prejudicou um pouco, né, que foi transformar a Escola de Arte Cândido Portinari numa escola técnica, aonde as estrelas de dentro da escola eram os artistas visuais, escultores, pintores, desenhistas. Quando a escola foi transformada para a escola técnica, os artistas que não tinham, que era a maioria, que não tinham curso superior, eles saíram do processo e ficaram apenas os arte educadores e alguns artistas que conseguiram fazer o curso superior, continuaram na escola. A escola hoje, ela decaiu um pouco, né? Ela está a nova escola, aliás, a escola antiga, que é lá perto da difusora, ela está, na verdade, em reforma e deve estar quase pronta. Então, 10 anos de reforma. Eu creio que essa escola ela vai voltar a funcionar, né? Vai voltar a funcionar. Ela estava cotada para demolição e nós, artistas, fizemos um grande movimento para impedir essa demolição, que foi junto com a escola Valqueira Lima. A escola Valqueira Lima foi demolida e a Escola de Arte Cândido Portinari não foi, pelo movimento que nós fizemos, que foi muito forte. Nós acampamos lá, muitos dias lá na frente da escola, porque a gente entende que aquilo lá, né,
era uma referência das artes visuais. Símbolo, né? Era o símbolo da história das artes visuais do estado do Amapá. Mas, Wagner, é um símbolo, então o nosso símbolo das artes do Amapá é muito maltratado, né? Porque é uma obra que já dura 10 anos, uma obra que vai trazer educação, cultura, conhecimento, principalmente conhecimento da cultura do Amapá, porque ela é uma escola feita por amapaense e para amapaenses. Então eu acho que a gente chega à triste constatação que os nossos representantes tratam com muito desinteresse um símbolo de referência que nós temos no Amapá, infelizmente, porque eu vejo que você fala com muito amor, entusiasmo, né? E amor, ao mesmo tempo que você tem uma tristeza inclusa, porque não viu o teu sonho ir para frente. Vocês acamparam, você disse agora há pouco, acamparam na frente, impediram uma demolição, ou seja, iam colocar abaixo um símbolo, uma referência, como você acabou de falar. Isso, o Rodolfo agora foi muito inteligente quando perguntou que falta faz a escola Cândido Portinari. E eu queria que você desse uma desnudada maior nessa resposta. Olha, eu digo que as artes visuais ela é tão importante quanto outros segmentos. Com certeza. Quanto a música, até mesmo a saúde, a educação. Com né? certeza. Porque a arte ela está em todos os lugares. Se você olhar onde nós estamos aqui dentro do estúdio desse, nós temos os painéis, nós temos a central de ar, nós temos as mesas, que é feito por um artista visual. Nós temos a roupa, o óculos, a caneta. Então a gente está envolvido o tempo todo com as artes visuais. Tudo é composto por arte. Por arte. Para poder chegar a esse ponto, né, um carro, por exemplo, ele passa pelo artista visual. Ele vai desenhar o carro, ele vai ver de que forma melhor fica a estrutura do carro. Isso é feito por artistas. Né? Então eu digo que falta, na verdade, é valorização. Mas a gente hoje reúne, né, ali na Orla do Araxá, todos os artistas, a gente tem resultados muito positivos. Tem discutido isso? Sim, exatamente isso. E essa valorização que vem do poder público, ela é muito lenta. Principalmente agora, né, com essa crise, e que foram todos os recursos praticamente cortados, então a gente tem muita dificuldade para avançar. Público, né? Público. A gente tem dificuldade para avançar, entendeu? Então eu digo que a arte ela é importante na vida da gente, né? Como a música, como o teatro, como a dança. Então a gente tem que buscar isso. E lá nas conversas a gente chega a esse ponto. Eu sempre no final do ano eu tenho uma exposição, não a céu aberto, porque é coberta, aqui na orla da cidade, próximo ali dos quiosques. Esse ano vai ter? Você tem notícia? Não, eu não tenho notícia. Dos quiosques da onde? Daqui ou de lá daqui, perto da Fortaleza? Perto da Fortaleza. O governo do estado, eu acho que até a prefeitura, eles fazem um trabalho de decoração, na verdade, ali. Eu não tenho conhecimento se isso vai acontecer. Não, faz negócio de negócio mesmo. Uma feira de Natal. Feira de negócio, Rodolfo, eu não tenho conhecimento se essa feira vai ser realizada, viu? Eu não tenho conhecimento ainda. Porque nos outros anos, essa época, estava tudo desenhado. A feira já tinha, sabia quando começava, quando ia terminar. E dezembro está aí. Já cumprimos mais de 50% do mês de novembro. Novembro está em cima, né, praticamente. Muito em cima. Está muito em cima. Agora, Wagner, tu tens aí algumas programações para esse final de mês ainda, não é? Você está participando de algumas programações, uma programação feita com a maçonaria, feita com o Ijoma, né? Outra programação mesmo de exposição. Quais são essas programações? A primeira programação que nós temos aqui é a programação da Semana da Consciência Negra, que vai acontecer dia 19 e 20 lá na UNA, né? Então, nós, artistas, fomos convidados para participar dessa exposição com trabalhos temáticos, voltados para o afro. E nós temos, na verdade, uma relação de grandes artistas que trabalham com o afro, né? Que é o caso do M. Silvia, tem a Márcia Braga, tem eu também, que faço grandes trabalhos, né? Tem o Miguel Arcanjo, nós temos o Honorato. Então a gente tem grandes artistas que desenvolvem um pouco, né, essa questão da cultura afro. E no dia 19, nós temos também aqui outra exposição, né, que é de 24 a 29 de novembro. Essa exposição aqui chama Augusto Leite Convida. É um evento que foi criado pelo Dr. Augusto, que é um psiquiatra, e por mim, e consequentemente ele encontrou com uma artista plástica piauiense, muito famosa no mundo, que chama-se
NASA McFarlane, né? E eles tiveram um contato muito próximo, ficaram amigos e ele fez um convite para ela participar dessa exposição com a gente Aqui em Macapá. Aqui em Macapá. Essa Já exposição... tem endereço para a exposição? Essa exposição vai acontecer no Sebrae do dia 24 a 29 de novembro. No salão de eventos? Num dos salões de eventos, eu esqueci o nome agora. Vou lembrar daqui a pouco. Então, essa exposição é do Augusto Leite, que é a primeira vez que ele vai levar, né, o trabalho dele para o público apreciar, o público amapaense. Um excelente artista, uma boa pessoa. Paraense. Ele é paraense, mas mora aqui há quase 20 anos, né? Mora 20 anos no estado do Amapá. Então, essa exposição, ela vai ter essa visita, né, essa participação dessa NASA, né, que é famosa, é piauiense, mas que tem casa nos Estados Unidos. Está confirmada a data? Tá, 24 a 29. 24 a 29, agora do mês de novembro. Agora tá em cima já, né? Tá certo. Então vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta já, te prometo, vai ser rápido. Tá aí bom. Você, telespectador, também, aguarde a gente. Muito bem, de volta, conversando aqui com o Wagner Ribeiro, ele é artista visual. Agora explica pra gente aqui qual a diferença entre artista visual e artista plástico. Porque o artista plástico, ele era considerado, porque é muito técnico isso, essa nomenclatura de artista visual, ela vem do Ministério da Cultura. Já que existia, por exemplo, artistas plásticos, mas eram escultores, eram pintores, desenhistas. Mas foi acrescentado depois a pessoa que mexe com a arte digital, a performance, entendeu? A performance, usa o corpo, pintura no corpo para mostrar. Então eles abrangeram mais, os fotógrafos, arquitetos também são artistas visuais, né? Fotógrafos, arquitetos. Então eles abrangeram mais, já que tinha fotógrafo, não podia dizer que era artista plástico, arquiteto não podia dizer que era artista plástico. Mas essas duas atividades, elas estão dentro do segmento de artes visuais. Quer dizer que então essa nomenclatura de utilizar arte visual, posso utilizar para o artista de modo geral? De modo geral. Geral. De modo geral. E você se considera um artista plástico ou artista visual? Artista visual. Você é um artista visual? Sou artista visual. O mercado no Amapá aqui, ele dá para sobreviver só com a arte? Num artista famoso como você? Não, que isso. Deixa eu falar. É muito difícil viver de arte no estado do Amapá, né? Mas a gente nasce com essa intenção de dizer para as pessoas, pô, eu sei fazer arte, né? Mas é muito difícil você viver de arte no Macapá. Tem que ser muito otimista. Tem que ser bem artista mesmo. Tem que ser não só bem artista, tem que ser um grande empreendedor. Tem que ser um grande promotor, né? Um grande promotor. Tem que saber lidar com o comércio, tem que saber lidar com as relações, com as redes sociais, com a mídia. A televisão é uma grande ajuda para o artista, para ele sobreviver, né? A televisão, de modo geral, né? A mídia geral. Então, eu vou te falar uma coisa, é muita teimosia o artista querer viver de arte nesse estado, um lugar que fica bem isolado do resto do país, né? Bem isolado do resto do país. Inclusive com relação à qualidade da cultura. Só geograficamente, né? Geograficamente. Como é que tu avalia a qualidade da cultura feita pelos amapaenses? Se tu pudesse dar uma nota, tu daria que nota? De 0 a 5. Eu posso dizer 4. 4. Eu vou falar um negócio para vocês. Provado. É aprovado. Eu vou te falar, a gente compete com artistas do mundo inteiro. A qualidade do artista, a visão do artista, a técnica, o estilo dos artistas amapaenses, ele não é diferente dos outros artistas do mundo inteiro. Não é diferente. Se você for comparar hoje, os artistas da época, os franceses, os italianos, a gente tem bons artistas no estado do Amapá. O que está faltando é exatamente isso, é a valorização. É um conjunto de coisas que valorizam o artista. Não é só cobrar do poder público, mas é o próprio artista dar valor no que ele faz. Vocês não sentem falta de uma política pública para esse setor cultural voltado para a arte? Nós temos leis, né? A lei Rouanet, por exemplo, né?
ela facilita muito para o artista, mas ela não é muito bem, Pois é, aqui ela não praticada tem Nós dentro temos uma da escola. secretaria de cultura no Aqui no nós temos uma estado. Secretaria de Cultura. Como é que vocês são tratados na Secretaria de Cultura? Não, olha, deixa eu falar uma Eu coisa. falo disso por causa da relação com a lei específica Isso. do poder público para tratar É. desse tema, né? A gente tem, por exemplo, nós temos ajuda sim, sabe, da secretaria. Eu, por exemplo, não posso reclamar. Né? Toda a solicitação que eu fiz, a prefeitura, o governo do estado, eu tenho sido atendido, né? É bom saber disso. Tenho sido atendido. Eu não tenho reclamação, eu nem posso falar, porque eu recebi muita ajuda já. Desde a época que era Fundecap. Toda vez que eu fiz uma grande exposição, que eu precisei de convites, precisei de coquetel, molduras, eu fui atendido. Eu não tenho o que reclamar. Isso é bom saber. É bom. Agora, qual é a tua obra principal? Onde ela está, a tua obra principal? Olha, eu não tenho. Sabe como é que é? Nós, né, artistas, nós temos assim, a gente trata nossas obras como filhos, né? Pois é. E é muito complicado você falar, não, esse filho é melhor do que esse outro. Mas eu tenho uma grande obra que está ainda em meu poder, que é a obra Curiaú. Ela É tá em meu grande, poder. painel grande? Ela tem 80 por 1 metro e ela tem 1 metro e 90. Tem 1,90 m. É uma grande obra. É. Painel bom, né? Ela está lá na galeria exposta. Ela vai vir, né, para Fez exposições. quando essa obra? Concluiu ela quando? Em 2008. 2008, já está aí com esses 7 anos. E né? por- Não, quê? mas essa obra ela foi vendida. Ah, Ela foi vendida e depois ela retornou para a galeria para fazer uma restauração e o dono da obra colocou novamente ela à venda. Ela está lá para vender. ela não é tua, da tua propriedade. Não é minha mais. Ela está contigo, mas ela Está não é comigo, tua. mas não é minha mais. É porque isso tinha me feito ia te perguntar por que com um filho tu tinha um carinho especial. É. Por que com um tu tinha guardado para ti e os outros tu colocou para vender. Não, na minha casa não tem nenhum quadro na parede, amigo. Tem de quem? É o ditado que dizem sempre, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Tem de quem? Não tem de ninguém. Eu tenho duas, três obras guardadas em casa, mas não coloquei na parede. Mas muita gente me cobra isso. Mas é assim, quando alguém vai me visitar, gostei da obra, eu vendo. Não fica nenhuma. E esse preço tá bom? Tá equilibrado com o mercado regional, pelo Tá. menos? Tá sim, O tá. preço do mercado local é Tá. equilibrado com o mercado do Pará, por exemplo, A do gente- Amazonas. É porque a gente tem como referência o valor, a técnica, né, de todos os artistas. E a Isso. gente compara isso com artistas de todo o Brasil e até do exterior. Porque cada artista ele tem um nível, né? Ele vai crescendo conforme a experiência, conforme a fama, conforme a técnica. Então, a gente sabe mais ou menos os valores dos trabalhos. Qual foi o quadro que tu diz assim, eu vendi para uma referência, ele tá junto com outros quadros famosos? Para quem foi? Te lembra assim, para quem tu vendeu? Olha, Tantos quadros que tu vendeu? Sim, eu já expus com artistas conhecidos, né? Sim, sei disso. Eu participei de 2 exposições no Congresso Nacional, que chama-se um projeto que é feito pelo Senado Federal e chama-se Artistas Brasileiros. Essa exposição era bienal, mas em 2010 foi a última que aconteceu, que eu participei, né? Essa obra funciona assim, cada senador convida um artista com uma obra. E a partir daí, você tem aquela relação com outros artistas. Eu fiz a exposição junto com a NASA McFarren, que hoje vai expor com a gente em Macapá. Eu expus junto com o cantor Raimundo Fagner, por exemplo. Nós estivemos juntos lá. Ele é artista plástico. Entendeu? Então, eu tenho muitos trabalhos fora daqui do estado, fora do país, né? Eu tenho um convite para expor fora da... Qual o número, Wagner, que você fez de quadros? Você tem ideia? Sabe quantos quadros você eu já tenho. pintou e já estão espalhados? Eu tenho aproximadamente 500 obras feitas. 500 obras, entre miniaturas e quadros grandes, painéis. Para identificar a autenticidade de uma obra de arte, tem um registro oficial. Suas obras estão registradas? Não, não estão registradas. Eu tenho agora um modelo de certificado, chama-se certificado de autenticidade. Aonde eu vou colar atrás da obra o certificado, é como uma etiqueta. A obra não precisa ter só assinatura do artista. Isso.
ela precisa ter o certificado dizendo que aquela obra foi eu quem fiz. Então eu tenho que assinar. É um certificadozinho desse tamanho. Então a gente coloca atrás da obra e assim ele é legitimado, né? Como um certificado autêntico. Não tem um organismo público ou social que autentique isso, dê a autenticidade Não, desse. quem faz isso é o próprio artista. É uma autocertificação. É autocertificação. Quer dizer, quando está aí no mercado, se pegar uma cópia, tu sabe quem é a cópia, qual é a original. A gente tem, eu por exemplo faço isso, né? Eu tenho todas as obras, elas são catalogadas, elas têm, eu sei para quem eu vendi, o ano e a data, desculpa, e o preço. Entendi. Entendeu? Wagner, muito obrigado por ter vindo. Eu quero desejar boa sorte para você, para os seus companheiros nessas exposições, né? Porque nós estamos aqui à sua disposição. Fiquei muito feliz em poder conversar contigo sobre este assunto tão importante para a cultura amapaense. E eu quero agradecer por estar conosco aqui, tá certo? Não, obrigado a vocês. Agora nós esquecemos do principal evento, né? Que é o evento do Joma. Do Joma? É. Pois é, esse vai ser realizado, não é? Nós falamos nele, sim, não é? Inclusive já foi mídia na televisão já falaram, aqui, né? Já, sim senhor. E graças a Deus a gente tem aí uma repercussão muito grande, por isso que também, não é? Nós temos as explicações da importância do artista. Eu quero agradecer a você, telespectador, que ficou conosco até agora, e a gente volta depois.